desmoronamento moral, será que o desmoronamento moral está nas outras igrejas? Ou será que o desmoronamento moral está numa igreja onde os líderes foram, né, responderam um processo, foram presos preventivamente e depois voltaram para dirigir a igreja da qual eles foram acusados de ter desviado os valores dela? Os pastores foram presos em casa e levados para a delegacia. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos comentários da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata do dia 20 de agosto de 2023. Nós vamos dar continuidade porque fizemos uma primeira parte que já foi publicada e agora vamos dar prosseguimento nos assuntos que faltaram, ok? Então, vamos lá, estamos aí com os nossos convidados, vamos voltar ao tema. Joaquim, eu vou comentar ainda sobre o tópico aqui da megalomania de Gedeuti, mas antes eu até queria trazer dois tópicos que acredito que serão mais rápidos. Um deles é que ele fala que bálsamo de Gileade é o Espírito Santo que foi embora, que saiu. Não sei se vocês acompanharam, ele disse assim, abre aspas, esse bálsamo é o Espírito Santo que foi embora, que saiu. Era a cura, era a libertação, era o perfume, era a preservação da carne, preservação para evitar a morte, porque alguém que morria, para que a carne não degenerasse, eles usavam o que chamava o bálsamo. Esse bálsamo de Gileade era conhecido e era local de produção de cabras, de leite, de tudo que você tinha de bom. Fecha aspas. Bom, primeiramente, ele incluiu o bálsamo aqui de Gileade no livro de Cantares, que não tem, né? Aqui vocês podem pegar lá, inclusive a pergunta não fala de bálsamo de Gileade. Mas o que é pior é que ele dá uma composição diferente para o bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade é conhecido, inclusive vocês podem fazer uma consulta no Google aí, você vai ver que ele é muito conhecido como um perfume e também ele tinha finalidade medicinal, de cura, como se fosse um óleo que era passado sobre feridas, para curar. Não tinha efeito de formol, não era um tipo de perfume para embalsamar pessoas, para evitar o apodrecimento, como ele falou aqui, ou seja, ele inventou uma coisa aqui, criou uma coisa nova. Mas, enfim, quem é que vai conferir isso, né? Os membros da Maranata não vão conferir, ninguém vai procurar saber o que é o bálsamo de Gileade, as referências que tem, inclusive, nos profetas, dizendo o seguinte, olha, não há bálsamo em Gileade, ou seja, não há cura em Gileade. Então, quer dizer, enfim, né? Bíblia para quê? Né? Bíblia para quê? Mas vamos deixar esse negócio de Gileade para lá, porque eu queria falar sobre eu acredito, uma grande mentira de Gedeuti, né, porque eu tenho aqui um termo que foi passado em relação ao Manaim para usufruto vitalício, tanto dele como da família dele, dos herdeiros dele. Chegou mais um documento, trata-se de uma certidão, não é? O Estado do Espírito Santo, município com marca de Marechal Floriano, distrito sede, cartório do registro civil e tabelionato de Marechal Floriano, cartório Gama. Aqui tem certidão, certifico a pedido da parte interessada que revende o livro 006, folha 147, 150, concha lavrado, o termo do seguinte teor, escritura pública de permuta e instituição de usufruto. Mais de um lado, a Igreja Cristã Maranata, representada, né, na época por um pastor, e apareceu o CNPJ da igreja, né? Isso foi feito em cartório, né? Eu era membro da igreja, nunca tomei conhecimento, né? Os membros deveriam saber disso, mas não sabiam, né? Presbitério Espírito Santense, com sede na rua Torquato Laranja, número 90, centro de Vila Velha, Espírito Santo. E aí, mais adiante,
vocês verão para quem foi feita essa permuta, né? Eu não lembro de ter tido Assembleia Geral, né? Os membros saberem disso, não lembro, né? Mas aqui nós vamos mostrar por ser um documento público, isso é de caráter público, tá certo? Então bora lá. Consta aí, primeiro, que a primeira contratante da Igreja Cristã Maranata, Presbitério Espírito Santense, é a senhora ilegítima possuidora do imóvel constituído por uma área de terra rural legitimada, situada próxima a Marechal Floriano, Espírito Santo, medindo 10 hectares, com casa de moradia, coberta de telhas, cozinha, uma casinha velha, coberta, vai falando aqui. Devidamente registrada, né, no cartório, tal, e aí vai falar o seguinte, que tem 18 módulos fiscais, tal. Segundo, que os segundos contratantes de GDT Victorino Teixeira Grace e sua esposa são senhores possuidores de um imóvel constituído de uma área, né, de terreno rural legitimada, vai falando aqui, 685 mil metros quadrados, né? Então, o terreno no nome da igreja, mais o imóvel no nome de Gedeuti, né? Que foi construído no nome dele, né? Então foi feita aí uma permuta, né? Como vocês podem ver. E a permuta, ao meu ver, pelo menos, ela foi prejudicial à denominação. Por quê? Porque no cartório que está dizendo é o seguinte, que eles permutam os imóveis, né, a ponto de toda aquela moradia ali, né, todo aquele local, né, a propriedade dos segundos contratantes, né, passaria, digamos assim, a ser da igreja, a propriedade da igreja passaria a ser deles, né, uma permuta. Mas a questão toda é o usufruto. Por quê? A propriedade é da igreja, sim, até, mas o Gedeuti, ele tem usufruto vitalício. Aí você pensa assim, não, mas quando o Gedeuti morrer, aí o usufruto é da igreja, né? Não, porque ele botou a filha dele no cartório. Ele colocou a filha dele no cartório, aí tá o nome da filha. Aí o detalhe é que o usufruto é deles, ou seja, a diferença de propriedade para usufruto é que o proprietário ele pode vender, né? Mas nesse caso o proprietário não pode vender porque tá usufruto da família do Gedeuti. Aí quando ele morrer, a esposa dele já faleceu, né? Quando ele morrer, aí fica para a filha dele. Ou seja, aí, quando eu digo isso é porque um ambiente desse é um local difícil de se conservar, né? Você gasta com a conservação do local. Você, para ter um ambiente desse, um local grande desse, tem custos, né? Só que o custo é da igreja. Mas o usufruto é deles. Então, assim, isso é extremamente prejudicial, assim, né? Mas se a igreja fez, né? Se os membros foram consultados, eu não fui na época, eu não fui consultado, eu era membro da igreja, não fui. Né? E assim, é aquele caso, né? Igreja, né? Mantém, conserva todo o ambiente, mas o usufruto é deles, né? Depois que morrer é da filha. Então, assim, o ônus de cuidar do local é da igreja, né? Mas o bônus de receber é deles, né? Mas não estou dizendo que seja crime, não. Só estou aqui pensando um pouco. Mas aí o que Gedeuti fala aqui inclusive nós temos vídeo gravado sobre essa questão do Manaim, da propriedade do Manaim, tá bom, irmãos? Mas vamos lá, o que Gedeuti falou? Olha só. Ele disse o seguinte, inclusive, nós temos um livro até antigo aqui de doação do Manaim e de todas as propriedades para aqueles que vão ficar. Meus irmãos, vocês já ouviram alguma mentira maior do que essa? Aí, Gedeuti, ele diz que então tem um livro lá. Eu quero desafiar Gedeuti a mostrar esse livro. Eu quero desafiar. E se você, que é da Igreja Cristã Maranata, tem um mínimo de senso, de responsabilidade, de que um pastor, um presidente não pode mentir, você deveria cobrar esse livro de Gedeuti. Gedeuti, mostra esse livro para nós. Mostra esse livro. E outra, tem que ser um livro com registro em cartório. Não é simplesmente pegar lá o que alguém escreveu um dia, não. Que livro é esse que está passando as propriedades da Maranata para as pessoas que vão ficar? Vejam que é o que eu estou chamando a atenção. Parece
todo preparando uma igreja para ficar. Ou seja, então ele está, inclusive, preparou o Manaim para as pessoas que vão ficar, que são da igreja Maranata, que ele está preparando as pessoas para ficar. Mas, enfim, a verdade importa para alguém? Mentir, que Jesus mesmo falou, que é uma coisa que procede do maligno, que o pai da mentira é o diabo. Isso parece que não importa para ninguém. Quantas mentiras nós mostramos aqui para as pessoas e parece que ninguém se importa. É como se mentir fosse alguma coisa aceitável, normal. Então, são várias. Nós temos um vídeo só sobre as 10 maiores mentiras contadas aí no YouTube, por Gedeuti e seus pastores. E é só você conferir lá, né? Então, a começar pela mentira do como a igreja foi fundada. A Roseli falou aí dos pastores do leste europeu que estavam nesse Manaim. Eu vi essa parte final e eu fiquei realmente com até um sentimento de responsabilidade, porque eu percebi que essas pessoas não têm informações sobre a Igreja Maranata. E eu acredito que seria uma responsabilidade até nossa de produzir vídeos na língua inglesa, ou, quem sabe, na língua russa, para que essas pessoas possam ser informadas. Se elas quiserem ficar, ótimo. Não, eu quero ficar, eu gostei aqui, eu estou sendo ajudado pela Igreja Maranata, talvez financeiramente, há um suporte, alguma coisa aqui, tudo bem. Mas agora, é importante que as pessoas saibam. Por quê? Porque muitas pessoas que ficaram na Maranata até agora foi porque elas não tinham informação. Elas não sabiam o que é a Igreja Maranata. Elas pensavam que é uma igreja cristã evangélica e nós é que trouxemos a informação de que se trata de uma seita religiosa. E muitas pessoas, até recentemente, uma mulher fez contato com a Roseli, ela não sabia. Depois que ela começou a ver os vídeos, ela começou a entender, e ela começou a pesquisar e a perceber que, de fato, não se trata de uma igreja cristã evangélica. As características estão todas aí. E aí ela ficou tão perplexa que ela disse para a Roseli, olha, então eu não posso ficar, né? Não é nem porque eu não gosto das pessoas, eu não gosto do grupo, eu não gosto aqui dessa comunhão que eu tenho com essas pessoas, mas eu não posso ficar em uma seita religiosa. E eu percebi que parece que as pessoas, esses estrangeiros, eles não têm as informações que nós temos. E talvez a gente tenha que arrumar um tempinho para poder produzir algum material na língua deles, para que eles pelo menos tenham a informação. Se quiserem ficar, ótimo, fiquem, não tem problema nenhum, cada um é que decide. Mas é bom a pessoa ter a informação. E aí ele vai dizer o seguinte, que tem um livro lá que, olha só, vou repetir, nós temos um livro até antigo aqui, de doação do Manaim e de todas as propriedades para aqueles que vão ficar. Ou seja, são 2 bilhões de reais, né, segundo o que ele falou, que ele então tem um livro que está transferindo a propriedade para as pessoas que vão ficar, que provavelmente são as pessoas da Igreja Maranata que ele está preparando para ficar. Então, irmãos, será que eu estou exagerando? Será que eu estou exagerando? Roseli, diz aí, será que eu estou exagerando? Será que é verdade que existe um livro, que existe algum documento em cartório que está transferindo a propriedade do Manaim para as pessoas que não vão ser arrebatadas? Será que existe isso? Eu não acredito nisso, de jeito nenhum. E Gedeuti, ele pode inventar o que ele quiser, porque ele está numa situação bem confortável. Ele sabe que ninguém vai cobrar nada dele, ele sabe que ninguém questiona nada, ele sabe que ninguém filtra nada que ele fala. Tirando aqui algumas pessoas aqui do canal e mais algumas pessoas no Facebook, outras pessoas aí que saíram, são poucos, né? Que aqueles que filtram de fato o que ele está falando, que tem acompanhado aí ele, se não me engano, ele está com 687 mil inscritos no canal e 37 mil visualizações da Escola Bíblica, ou seja, 5% dos inscritos é que assistem, e a gente não sabe nem quantos minutos da Escola Bíblica, né? Se é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 minuto, liga, depois vê que é uma seita e desliga, vê que não entende nada e acaba desligando.
Mas as pessoas não filtram nada que ele fala, não filtram nada que ele diz, não presta atenção, e ele só fica esse mecanismo, ele fica só falando igreja fiel, infiel, igreja tal, tá, mistério, não sei o quê. Hoje até que ele não falou do mistério, mas ele fica jogando com as palavras, porque isso vai entrando na cabeça das pessoas, e a gente vê pelos comentários. Estou falando mal da obra, estou falando mal. As pessoas entram nos comentários, ficam falando as mesmas coisas que Gedeuti fala. Ou seja, é tudo papagaio de pirata. Ele sabe manipular bem a mente das pessoas. Ele fica repetindo as mesmas palavras em toda a escola bíblica, repetindo, aquele negócio, amassando bar, e isso aí realmente é uma lavagem cerebral mesmo que ele faz na mente das pessoas, negócio de salvação, igreja fiel e não sei o quê e tal. Olha, é lamentável tudo isso, né? Mas eu queria ver mesmo, né? Põe aí, Gedeuti, cadê o livro? Mostra aí, né? Eu sou da seguinte opinião, como é que é? Matou a cobra, tem que mostrar o pau, né? Joaquim? O Gedeuti, ele quer plantar narrativa, né? Eu vou falar para você, o Gedeuti não prega nada, né? Ele conhece alguma coisa, que ele, né, teologia presbiteriana, teologia reformada, ele conhece muito bem. Ele fez teologia, Gilson tem teologia, né? O Luiz José tem teologia, né? E, inclusive, tem teologia, o Luiz José tem teologia até para tentar imprimir aquele Instituto Bíblico, né? Para tentar ser reconhecido como faculdade de teologia, né? Que não acontece, né? Mas aí, essa história de Gedeuti que vai ficar uma... É porque ele está querendo dizer o seguinte, ó, nós vamos subir e os infiéis podem ficar com tudo. Só que isso aí é outra mentira, porque isso não existe. O Gedeuti, ele é sovinha, ele é avaro, né? Tô certo nessa palavra, pessoal? Ele pratica a avareza. Sabe? Eu vou lembrar agora, só quando eu falo avareza, eu gosto de dar indicadores. Nós estávamos limpando a igreja em Jardim Marilândia 3, os irmãos de Jardim Marilândia 3. Aí tá lá o irmão com a camisa do Dalino, irmão bem de vida, né? Bem de situação, né? Camisa do Dalino, não sei se vocês sabem, é uma camisa cara, né, pastor? Entendeu? Se você for olhar aí, até valeu de 250, 350 reais uma camisa. Ele comprava um kit de 5, 6 camisas de vez. Camisa bonita, né? Perfume caro. E ele, nesse dia, muito caprichoso com a obra, né? Ele foi, né? Ele foi lá limpar. De repentemente, a que boa, ou a água sanitária, ou cloro que seja, não sei como é que é, caiu na camisa dele. Perdeu a camisa. Pensou com ele, perdeu a camisa. Quando foi abrir o vidro, não tinha cloro, era água. Água. Eu estou falando que eu estava lá. Era água. Então, o kit de limpeza que o presbitério compra, que manda para a igreja, que se acabou, acabou, né? É igual aquela cestinha básica para 10 meninos, não tem? Era água. Então, o Gedeuti é avaro. Ele não dá nada para ninguém. É tanto que os irmãos de Vila Velha, né? A região de Vila Velha, sabe muito bem o que eles faziam. Eles faziam a cota entre eles, compravam cestas básicas e colocavam numa Kombi e levavam para o bolsão de pobreza que tinha em Terra Vermelha. Mas só que o Gedeuti só aceitava isso se levasse e entregasse a cesta básica, dizendo que a igreja mandou entregar. Que não era a igreja. Inclusive, as pessoas que faziam coleta de dinheiro são meus amigos no privado. Você imagina, pastor Sola? O senhor, mais a irmã Zeli, junta, faz uma coleta entre os amigos e fala que foi eu que mandei dar. Que coisa esquisita, senhor. Então, para valorizar a obra, gente, isso é o fim da picada. É o fim da picada. Como disse o senhor, o Gedeuti, ele não está falando lé com cré. Não está falando lé com cré. Mas ele fala o que ele sempre falou. Eu, para mim, não noto diferença. Porque eu conheço o Gedeuti há mais de 30 anos. É a mesma pessoa. Essa arrogância de pessoa. Impiedoso. Sem misericórdia.
Judeti contou a história do pastor do pastor de São Francisco da Bapuana, muitos anos sem falar com ele lá. Você sabia disso, pastor? Ele contou a história do pastor de São Francisco da Bapuana. Em São Francisco da Bapuana, no norte do Rio, tem uma ruína da igreja Maranata. Irmão, se vocês não acreditam em mim, vão até lá, vocês vão ver a ruína lá, e a placa caída no chão ainda. E a igreja que é caída. Né? O pastor juntou e falou assim, isso aqui é meu, tá, Juriti? Não é seu mais não. E tomou dele. E a doença chega para qualquer um, no meio, lá no final da vida, esse rapaz, esse senhor, ele morreu de câncer, e aí ele veio com aquela retórica, né? Falou mal da obra, morreu de câncer. O câncer comeu ele, né? Então, são situações que ele vai colocando, ele junta para fazer, para imprimir medo. É igual a Ellen White fazia, ó. Quem não andar na linha do que a gente está falando, né? Morre, não sei o quê. Então, as pessoas esperavam que quem desobedecesse o adventismo ali, eles iam morrer realmente. É o que o Judeti imprime. O Judeti, ele não produz nada, ele só copia. Ele só copia. E como falei com o senhor, o Judeti trabalha com a janela no cérebro. Ele vai lá no cérebro do incauto e tenta abrir na janela dele, que aí sim a igreja é fiel. Só que agora ele já está assumindo que é infiel está no meio deles. Ele já começou a assumir. Ele não deixa de bater nos outros. Agora ele está assumindo que a infiel está no meio deles. E não está no meio deles, não. É todo eles. Porque eu pergunto para os irmãos, na eternidade de Cristo, em Apocalipse, tem lugar para mentiroso? Não tem. Tem lugar para idólatra? Não tem. Tem lugar para homicida? Não tem. Tem lugar para aqui, ó, Apocalipse 22, capítulo 15. Tem lugar para adúltero? Não tem. Então, realmente, ele tem que fazer, realmente, agora tem que voltar no cartório e fazer lá que o Manaim é para quem ficar, que eles vão ficar mesmo, então tá tranquilo, fica tudo em casa. Né? É usufruto, realmente. Como eu falei, eu gostaria muito de ver o livro, eu gostaria que ele provasse, que mostrasse que livro é esse e o que está escrito nesse livro, porque eu queria entender, né, até com a formação jurídica, eu queria entender como é que se escreve um livro para poder que você está dizendo que você está transferindo a propriedade para pessoas incertas e não sabidas. Então, quer dizer, há uma impossibilidade jurídica e de lógica, inclusive. Então, por isso eu desafio, Gedeuti, mostra esse livro. Prova que você não é mentiroso, pelo menos uma vez. É um apelo que a gente faz aqui. Mostra o livro, mostra esse livro aí, deixa a gente entender o que está escrito nesse livro, como foi que ele foi escrito, registrou isso em cartório? É possível isso? Eu estou tentando entender. Mas, enfim, olha só, meus irmãos, ele falou também aqui sobre as filhas de Jerusalém, só que agora, desta vez, ele disse que as filhas de Jerusalém é a Jerusalém que está lá, são a população de Jerusalém, mais a Jerusalém espiritual. Na semana passada, salvo engano, ele falou que as filhas de Jerusalém era o mundo e Jerusalém, agora mudou. Ou seja, ele não consegue nem manter aquilo que ele disse na semana passada. É igual a mesma coisa que ele fez com o Cândido Irabucundo. Ele falou uma coisa numa semana, na outra semana ele mudou. E ele fez a mesma coisa na época do Palanquim. Lembram do Palanquim? Falou uma coisa, depois ela mudou o negócio do Palanquim, a gente fez vídeo sobre isso. Ou seja, qual é a responsabilidade, qual é o compromisso com aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, deixou registrado na palavra. Então, vejam só. Eu vou pular essa questão aqui das filhas de Jerusalém, porque, enfim, né? Eu queria falar, olha só, ele voltou a falar sobre esse decreto da ONU. Irmãos, eu até demorou a minha ficha aqui para cair. Ele disse o seguinte, eu vou dizer as palavras que ele falou, tá? Ele disse assim, ó, a ONU já decretou que a partir do ano 30, ou seja, é passado, né? Mas enfim, né? É por isso que eu estava com dificuldade para entender. A ONU já decretou que a partir do ano 30 a palavra do Senhor tem que sair do calendário e de tudo o que existe. Aí ele falou que na Alemanha não constrói mais templo, que na França já estão sendo vendidos. E aí ele conclui dizendo o seguinte, a Bíblia é aquilo que os irmãos estão vendo aí. Para que Bíblia? Palavras de Gedeuti. Ele diz, a Bíblia é isso que os irmãos estão vendo aí. Para que Bíblia?
Para que Bíblia? É essa a pergunta que eu faço para as pessoas, para os membros da Igreja Maranata. Para que Bíblia, afinal? Se você vai pegar textos e vai fazer deles o que você quiser sem o menor compromisso, entendeu? Cadê esses diálogos todos aí que Gedeuti construiu entre igreja com Israel, igreja com o mundo? Cadê? Onde é que está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Ele pegou de Cantares lá, aquela poesia lá, e aí está dizendo o que ele quer. Essa que é a verdade, meus irmãos. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas Gedeuti está inventando um monte de coisas e fazendo você acreditar que tudo isso está na Bíblia. Mas ele próprio diz: para que Bíblia? E vejam, ele falou de novo desse negócio da ONU, e eu fiquei, gente, vamos chamar o vice-presidente da Igreja Maranata aí, esse que ninguém sabe se onde que existe, porque no estatuto não tem vice-presidente, né? Talvez semana que vem a gente já tenha como confirmar que nós já pedimos já a cópia do Estatuto da Igreja Maranata para a gente ver se eles mudaram o estatuto, mas até o último processo, vejam bem, neste último processo, que foi agora de agosto, que a Igreja Cristã Maranata moveu contra mim, eles são obrigados a colocar o Estatuto da Igreja. E o estatuto que eles colocaram continua sendo o mesmo aquele que está lá no site Celeiros. Ou seja, não tem vice-presidente. Então, se aconteceu alguma mudança aí, é até importante a gente saber, porque eles estão colocando no processo o estatuto que não é o estatuto vigente. Nós vamos confirmar isso. Mas vejam só, então, meus irmãos, o vice-presidente, né, ele quer que você acredite que é o vice-presidente, Alexandre Gueiros, ele tem condições de saber o que é a Agenda 2030 da ONU, porque tem lá os ODS, que a gente chama, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Agenda de 2030, ela é composta, primeiro, por uma declaração, né? É uma declaração das intenções de uma proposta de que os países que são, vamos dizer, comprometidos ali com a ONU, que eles estejam trabalhando para que se alcance esses objetivos. São 17 objetivos e 169 metas. 17 objetivos, 169 metas. Eu desconheço qualquer assunto religioso nestes 17 objetivos e nessas 169 metas. Do pouco que eu sei da Agenda 2030 e do pouco que eu sei sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Querem saber quais são? Rapidamente aqui, ó. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que são essa declaração para 2030, dessa Agenda 2030. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, você tem a declaração de intenções, você tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são esses 17, com essas 169 metas que eu falei. Depois você tem um processo de acompanhamento e, por fim, lá em 2030 para frente, você vai ter, então, ali uma espécie de avaliação do que foi alcançado. Isso é a Agenda 2030 da ONU. Eu não sei de onde é que Gedeuti inventou esse negócio de que a ONU decretou o fim da palavra de Deus, da Bíblia, alguma coisa assim. Alexandre Gueiros, por favor, ajuda aí. Porque não é possível que um diplomata não tenha conhecimento sobre a Agenda 2030 da ONU. Ajuda Gedeuti, Alexandre Gueiros. Né? Não deixa ele passar esse vexame todo. Mostra aí, vamos parar então com esses negócios, essas informações que vocês não comprovam, mostra aí, mostra o livro, mostra aí onde é que está, qual é o endereço do site que tem essa informação da ONU, que eu desconheço, eu quero conhecer. Eu quero conhecer, de repente eu posso até trazer uma informação sobre isso, mas eu preciso saber onde é que está, que decreto é esse. Ó, irmãos, decreto não é óbvio, né? Pode haver uma declaração, né? Compromissos, que os países que quiserem, eles podem, então, abraçar esses compromissos ou não. Mas decreto, irmãos, olha, isso aí é atentar contra a inteligência das pessoas.
Mas o pior é saber que na igreja tem pessoas que são médicos, que são juízes, que são promotores, são pessoas que passaram por uma academia, né, que fizeram uma faculdade, alguns fizeram um mestrado, outros chegaram a fazer até um doutorado. Irmãos, eu fico assim estupefato de ver uma coisa dessas. Como que nenhuma dessas pessoas para e diz: gente, vamos falar aqui a verdade, vamos mostrar aquilo que nós estamos falando. Então, mas enfim, sobre essa questão, né, da ONU, eu só queria comentar. Eu queria passar agora para o comentário dos irmãos, é sobre a megalomania de Gedeuti, que eu acho que é mais importante aqui. Vejam só, dentro desse contexto aqui, o que Gedeuti falou, os tópicos aqui que eu separei. Primeiro, ele diz que pastores são mordomos e não são donos. Ora, Gedeuti está falando isso para os pastores, não para ele, porque ele é o dono, é só você ler o estatuto da igreja. E outra, quem é que pode dizer que ele não pode fazer o que ele quiser? Ninguém pode nem substituir, está lá no estatuto, nós temos o vídeo sobre o estatuto. Mas ele diz isso para as pessoas, para que as pessoas, os pastores entendam que eles não têm nada. Que eles não têm nada, eles são só mordomos, mas mordomos de quem? Mordomos de Gedeuti. Essa que é a verdade. Então vejam, ele falou sobre os pastores que são mordomos e que não são donos, fez um ataque aos ex-membros, voltando a falar sobre os guardas da cidade, tá certo? Que deveriam guardar, mas em vez de guardar ficam falando mal. Falar a verdade para Gedeuti é falar mal, porque é falar contra os interesses dele. Então isso é mal para ele. O que nós falamos é mal para ele, porque contraria os interesses dele. Aí ele falou sobre formatação e uniformização. Vejam só. Por isso que eu digo que as pessoas são formatadas, recebem tudo enlatado. Olha o que ele falou aqui, ó, sobre formatação. Primeiro ele falou dos pastores. Primeiro ele disse o seguinte dos pastores, ó, todos podem ouvir. Ele falou de todos os pastores, os que estavam ali, os que não estavam ali, ele disse assim, mas todos podem ouvir o que estamos dizendo agora, se estiver no espírito, se estiver no mesmo governo. Todos os pastores têm que estar debaixo do mesmo governo. De quem? Dele. E ele conclui depois, um pouco mais à frente, o seguinte: mesmo porque aqueles que estão assentados nos bancos, ou seja, os membros, aguardando a orientação que está vindo da parte do Senhor, que Senhor? Dele, né? Gedeuti. E ele diz aqui, ó, todos pensando a mesma coisa, todos entendendo o mesmo caminho, todos seguindo a mesma direção. Ou seja, todo mundo formatado fazendo exatamente aquilo que eles estão dizendo que é para ser feito. E mais, agora ele diz o seguinte, que a Maranata é a protagonista da história. Vejam só. Primeiro porque é o seguinte, Deus nunca, ele sempre fala isso, Deus nunca revelou nada lá desde a igreja primitiva, o que ele está revelando agora, inclusive sobre o livro de Cantares, é só para eles, porque, afinal, né, para que Deus ia revelar isso para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, né, a igreja do pós-reforma, pré e pós-reforma? Por que Deus iria revelar para essas pessoas? Não, agora é a partir da Maranata que Deus está revelando os seus mistérios. E aí ele diz o seguinte, olha só, irmãos, vocês podem assistir, tá lá, o vídeo tá no YouTube, mas as palavras dele são o seguinte, e mais, somos nós que estamos aqui. Então ele faz questão de dizer, somos nós que estamos onde? Aqui, na Maranata, neste seminário. Somos nós que estamos aqui, os responsáveis por uma igreja que vai partir ou por uma igreja que vai ficar. Quem é que é responsável pela igreja que vai ser arrebatada e para a igreja que vai ficar? A Maranata. Os pastores da Maranata, gedeutigueiros. E ele continua dizendo o seguinte, responderemos por isso, sabemos disso, ninguém vai sair daqui inocente. Ah, eu fui enganado. Não, você não foi enganado, você que tentou enganar os outros. Está falando isso para os pastores dele. Você não foi enganado. Assim, meus amados, prestem atenção, olha só o que ele falou. A obra do Espírito é um divisor de águas daqueles que querem, daqueles que não querem. E ele continua dizendo, ou nós partimos para a realidade do momento quando sabemos que a igreja está sendo preparada para o seu arrebatamento, e nós temos que ser os protagonistas. Palavras de Gedeuti. Nós temos que ser os protagonistas. Nós que estamos aqui. A obra de Espírito, que é o divisor, a obra do Espírito é Maranata, que é o divisor de água entre aqueles que querem e aqueles que não querem.
E nós temos que ser os protagonistas. Quem vai entregar a última mensagem? Quem vai? Qual será a mensagem que você tem para os últimos dias? Meus irmãos, e no final ele diz, ninguém está precisando de Bíblia. Se continuar com essa conversinha de pegar versículo da Bíblia, Gedeuti abomina teologia e abomina que as pessoas estudem a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas vão ter que acreditar nisso tudo que ele está falando. Onde é que está na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas é o que ele está ensinando para as pessoas. Mas ele está dizendo para as pessoas que a Maranata é a protagonista. Deus não se importou com ninguém que existiu desde a igreja primitiva até o ano de 1968. Deus só se importa agora porque a igreja Maranata, que é esse povo que é protagonista, que é o responsável pela igreja que vai partir e pela igreja que vai ficar. Meus irmãos, isto é ou não é um rompante de grandeza megalomaníaca, inexplicável, e que faz os membros da Maranata acreditar que são aquilo que eles não são e pensar que todos os outros são aquilo que não são. Eu fico assim encabulado com uma coisa dessa, mas vamos aqui então ouvir. Roseli? Você falou muita coisa aí, né? Essa história da ONU, realmente eu não sei de onde que ele tirou. Isso aí é mais uma invencionice, é que nem o livro de inventários, né? Ele sai inventando as coisas. Esse negócio da ONU, esse negócio aí do livro aí do Manaim, transferindo o Manaim para quem vai ficar, outra invenção dele. Esse B doido aí tá bem... Gedeuti soltou cada pérola hoje de manhã aí. A gente fica impressionado de ver a cara de pau, né? E pior ainda, como que tem vários pastores que ficam aí ouvindo tudo isso. Aí ele vem falar de mordomia cristã. Fala, gente, mordomia cristã... Bom, a gente sabe que a Maranata ela tem a mesma estrutura de uma empresa. Existe um dono da empresa, que é Gedeuti, depois vem aqueles que estão abaixo dele, que é Lisogênio, que é Gilson, Josias, Amadeu, por aí. Depois vem abaixo deles vem os pastores, mais os coordenadores de área, daí vem os pastores locais, e lá embaixo, na base, vem as mulheres, né? E são as mulheres, essas sim que são a mordomia cristã é delas, né? São essas que são as copeiras dos pastores dentro dos manaíns do seminário, são essas que são as lavadeiras de banheiro, são elas que limpam as igrejas, colocam flor, são as babás de criança, tudo isso que ele está cansado de fazer, são as voluntárias aí da Maranata. São as que carregam o piano, são as que menos aparecem, são as que mais são humilhadas e desprezadas. A gente sabe que essa é a cultura da Maranata, é a cultura de uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, que não conhece o Evangelho, é humilhar, é desprezar, é gritar, é bater de várias formas para cima das mulheres, né? E elas sim, são a mordomia cristã está mais para ela. Agora, Gedeuti, ele nem sabe o que é isso. Ele sabe isso, ele deve ter ouvido falar isso quando ele fez faculdade lá de teologia. Isso aí é uma matéria, realmente, da teologia mordomia cristã, né? Segundo Joel Brinco, né, naquela entrevista que ele nos concedeu, Gedeuti nunca fez teologia, inclusive nem chegou a fazer o seminário da presbiteriana. Então, é só uma informação aqui. Mas vamos lá. Joaquim? Gedeuti, ele, como a gente fala, Gedeuti, ele não fala coisa com coisa, ele faz narrativa, né? É para você ver que é ele, Amadeu, eles inventam um monte de testemunho, que não sei o que lá, que não se pode provar, não sabe onde vem, não sabe para onde vai, é narrativa. A Igreja Maranata, o evangelho da narrativa. Eles não têm base escriturística, base histórica nenhuma, sabe? Para trazer uma informação. E aí eles agridem a gente, na rede social todo dia, né? Você não entende a revelação, você é um caído. Revelação de quem, né? Mas eu queria saber, pastor Só, já que o Gedeuti é tão preocupado, né? Eu vou ler a Bíblia do jeito que está, para não falar que eu estou falando bobagem, né? Quero ver o que ele vai dizer, né? No Cantares capítulo 7, né? No versículo 2, o teu umbigo é como uma taça redonda. Né? No versículo 3,
Viu? Do 7:3, tem os teus 2 peitos. Eu quero ver o que vai arrumar, né? Aí depois, lá no 8:8, fala assim, nós temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Eu quero ver o que ele vai arrumar de novo, né? Entendeu? O que ele vai arrumar? Porque nós estamos falando que o livro de Cantares é um livro romântico, né? É uma expressão de amor mesmo, amor carnal, de um homem com a mulher, né? E Salomão fala aqui até né, da respiração da Sulamita. Então, dá para entender que eles estão a sós, sabe? Tá sentindo a respiração dela. Quero ver o que vai arrumar aí, tá? Quero ver o que vai arrumar. Faça ideia, que eu não quero nem... Pastor Só, pelo amor de Deus, não me chame para comentar isso, tá? Que vai dar problema, entendeu? Então, é o evangelho da narrativa. Aí ele chama lá o instrumentista, né? O tecladista dele lá, né? Fala, ó, põe aí, né? Sei, Senhor, que sou um servo devedor. E tá lá, aquele trem tocando, né? Me dá saúde espiritual. Então, tem aí, tá? Isso aí você não pegou, não, mas tem, né? Entendeu? Eu quero ter saúde espiritual, uns hinos assim, uns trem maluco, sabe? E aí o cara, ai, meu Deus do céu, pastor, ai, que bênção, que bênção. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Eu tô agora com a irmã, né? Ela acabou de entrar no nosso grupo lá, doente, ficou internada. O marido simplesmente cuidando da obra e ela internada. Da obra, sabe? A irmã Roseli deve ter visto lá no grupo das irmãs. Irmãs salvas pela graça. E aí o que acontece? Rapaz, é uma loucura. Você vê a irmã contando, ela precisa de auxílio para ajudar ela num tratamento. Está tudo provado e aprovado que o marido ela não consegue uma ajuda na igreja, que ela tem que fazer uma cirurgia no cérebro para tirar um coágulo. E no SUS demora mais. Então, não consegue, sabe? Então, sinceramente para você, eu não sei para que serve, não sei para que serve Maranata, Jureti, entendeu? Uma turma de mentiroso, de gente que não tem compromisso com nada, entendeu? Tudo que você ouve desse povo, você não pode escrever. E se você escrever, sei lá na frente, ele mesmo desfala o que ele falou. Como você está falando aí, ó. Ele fala uma coisa, depois fala outra. Entendeu? Então, como ele é o dono supremo, né? É dono das almas, né? Ele é dono das almas, né? Inclusive, tem uma tradução lá no destruir lá do João 10:10, né? Matar, roubar e destruir, né? Apolime, né? Que diz que ele tira esse cara, esse ladrão aí, esse clepteza, esse pastor, esse falso, esse mercenário, ele consegue tirar o cérebro da pessoa e deixar a pessoa alegre, sujeita à morte. Você imagina? Entendeu? Então, ele consegue, ele vai sentenciar a pessoa à morte. O falso pastor, o mercenário. Eu falei com a irmã Roseli. É assustador, gente. Que tem um monte de pastor aí dentro, juiz, advogado, cara cheio de faculdade, dominado e doutrinado por umas besteiras dessa. Por umas besteiras. E eu falo aqui, eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade de poder estar falando sobre isso, mas o Judeti, ele tem uma missão. E a missão dele não é cristã. A missão do Judeti não é cristã. A missão do Judeti é a missão que não é de Cristo. O Judeti, ele evita Apocalipse. Ele podia estar falando do arrebatamento da igreja, ele podia estar falando do que vai se cumprir, mas lendo Apocalipse e deixando as pessoas entender Apocalipse. Não, ele vai lá para Cantares, porque Apocalipse pega ele pelo pé, né? Porque mentiroso não entra no céu, adúltero não entra no céu, ladrão não entra no céu, roubador não entra no céu. Então, é complicado. Lá Apocalipse, no Cantares, ele inventa dizer que ele é fiel. Lá Apocalipse fala que ele é infiel. E a igreja Maranata toda é fiel. Pois é, eu até tinha aqui alguns tópicos aqui, mas a gente precisa encerrar por conta do horário. Mas, enfim, só para poder aqui não deixar passar em branco, ele faz um ataque aos teólogos falando de desmoronamento moral. Escutem só. Ele diz o seguinte, que, né, os teólogos são sabidos. Eles não são sabidos, não.
Ele diz assim, ó, não é para sermos sabidos, porque os sabidos estão aí com teologia, com filosofia, e as igrejas estão se fechando no mundo inteiro, ou seja, ele sempre atribui vamos dizer assim, os problemas religiosos aos teólogos. Então, se tiver algum problema com alguma igreja e tal, ele atribui isso aos teólogos. E vejam só, ele continua dizendo o seguinte, um evangelho está sendo negado em todas as partes. Ele diz que os teólogos estão negando o evangelho às pessoas. Mas, irmãos, olha só o que nós acabamos de escutar aqui. Ele foge do evangelho, ele está negando o evangelho às pessoas, ficando com esse negócio de cantares para poder fazer um monte de elocubrações aqui sobre coisas de um pós-arrebatamento, e seja evangelho nada, né? Aí ele continua dizendo assim, ó, países como a América do Norte, como os Estados Unidos, fracasso total, um desequilíbrio total, um desmoronamento moral. Não podemos crer em teólogo. Aí eu digo para vocês, desmoronamento moral. Será que o desmoronamento moral está nas outras igrejas? Ou será que o desmoronamento moral está numa igreja onde os líderes foram, responderam um processo, foram presos preventivamente e depois voltaram para dirigir a igreja da qual eles foram acusados de ter desviado os valores dela? Os pastores foram presos em casa e levados para a delegacia. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Isso é ou não é um desmoronamento moral? Ou será que o meu conceito moral está errado? Vocês querem rapidamente, em um minuto, concluir, Roseli? Eu falo, gente, quem é Gedeuti para falar de desmoronamento moral? Eu não sei quem é Gedeuti para falar disso, né? Realmente não tem lógica, né? Realmente não tem lógica uma coisa dessa. É um absurdo isso que ele está falando, né? Quem é ele, né? É que nem umas pessoas da Maranata, uns irmãos aí da Maranata, entram no canal, eu fico impressionada de ver. Fala assim, você aí xinga o Solo, eu, Joaquim, por que não vai pregar o evangelho? Por que não vai não sei o quê? Por que você não sei o que lá? Você isso, você aquilo. Daí você vai olhar a pessoa, é um fake. Na logo dele ali, não tem nem o rosto dele, não usa nem o nome dele, usa um perfil falso. Eu falo, quem é essa pessoa para entrar aqui no canal e querer dar alguma lição de moral para cima de alguém? A gente está aqui. O meu nome está aí, na tela. Esse aí é o meu nome mesmo, viu? É o meu primeiro nome, é o último nome, não é fake, não. O meu rosto é esse aí mesmo, não é fake, não. O Solo, Joaquim, tá todo mundo aí mostrando a cara para bater. Agora, essas pessoas entram aí, os machões aí, muito viril, né? Muito, né? Aqueles então é capaz de botar um nome. Vem partir para cima de mim, sem nem ao menos colocar o nome verdadeiro. Quem é essa? Quem é? Sabe quem é? Esse aí é membro aí da Maranata, é servo de Gedeuti, esse aí, é isso que ele vem aprendendo. Aprende isso aí, tudo aí, né? Querer dar lição de moral sem ser referência nenhuma para isso, né? Joaquim? O que eu fico observando, referência moral, prumo moral. Quem é Gedeuti Guerreiro no jogo de bicho? Quem é ele? Prumo moral. Segundo o Ministério Público, né, pastor Solo? O Ministério Público diz que ele sabia de tudo, ele é o cara que sabe de tudo, é o vértice da pirâmide criminosa. Isso é o Ministério Público que disse, eu não sei que eu não estava lá. Mas eu não sei o que o Gedeuti tem. O Gedeuti tem uma mania de chamar gente ruim para ficar perto dele. Eu vou perguntar ao Gedeuti, aqueles mais de 1.000 pessoas que levaram cano de pastores da Maranata lá na Grande BH, na Brasil Container, o que ele fez com os pastores? Vou perguntar aqui, o Icone, você está ouvindo aí, ó? Que é você que fica falando aí para os pastores. Escuta, tem um canal que nós conseguimos derrubar, o canal Maranata Nada, conseguimos derrubar. Aí, Picone, aqueles pastores, Picone, da Brasil Container, que roubou um monte de irmãos aí com fantasia
de pirâmide financeira. O que aconteceu com eles? O que aconteceu? Nada. E não vai acontecer. Tá ouvindo, Picone? Isso é pra você, Picone. Meu telefone tá aí, Picone. Você vai conversar comigo qualquer hora. Eu tô à disposição sua. O que a gente conversa aqui é Bíblia. Bíblia. Mano a mano, tete a tete. O que você tiver para conversar, a gente conversa. Inclusive, pastores da região aí, quiser conversar comigo, eu tô à disposição. Né? Eu costumo dizer que o judaísmo mudou a fé, que agora quer dizer que a fé dele é profética. Se a fé é profética, tem que acreditar nele. Tem que acreditar nele, nas bobagens que ele fala. Gente, não existe prumo moral. Eles não têm noção. Eu acho que eles perderam a noção do que é moral. O que é coisa moral? Eu vou repetir de novo. Você imagina uma esposa de pastor denunciar ao Gireti que o marido dela está frequentando casas que só vai homens. Vocês estão entendendo? Estou tentando, tá? Que o cara me ligou, tá? E eu falei isso com ele, né? Eu trouxe, né? Um vasto material. E o Gireti simplesmente não fez nada. Que se a gente fizer isso, expõe a obra. Então, a fidelidade que o Gireti prega é uma fidelidade condicionada à mentira, ao engano. Tem que esconder tudo para que as pessoas não saibam quem é ele. E tá podre. Você sabe quando a pessoa sente uma dor, pastor Saulo, que vai no médico, o médico abre e fala assim, ó, já comeu tudo. Pode fechar de novo, né? Deixa para casa. Nem fala para ele, não. Faz o que ele tá querendo. Se ele quiser gritar, sorrir, beber, encher a cara, deixa fazer, porque, ó, ele não leva muitos dias mais, não. Mais ou menos é assim, Maranata. Entendeu? Abriu o câncer da mentira, do engano, da corrupção, da enganação, da tramóia, da duplicata fria, duplicata simulada, nota fria. Tá tudo aí, gente. Caneta 12 mais de 12 reais na caneta. 400 reais um balde de plástico das notas fiscais. E o Judetinho fala de moral. Ah, me poupe, gente, me poupe. Muito bem, irmãos. Eu entendi, Joaquim, que essa referência à corrupção, você está se referindo ao processo, à questão lá o valor das canetas e tal, né? Então, é uma referência àquele momento lá, onde eles estavam respondendo aquele processo. Aí, é essa referência à corrupção naquele contexto. Então, muito bem, então acho que eu entendi certo. Mas então, meus irmãos, agradeço a participação aqui dos nossos colaboradores, Roseli Pereira, Joaquim Wallace de Souza. O telefone do Joaquim vai estar aí disponível para quem quiser fazer um contato com ele, tirar uma dúvida. E agradecemos também os irmãos que tiveram a paciência de nos ouvir até aqui. Desejamos que todos fiquem na paz de Jesus, tenham uma família abençoada e os seus olhos abertos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!